Olá, tudo bem com vocês? Sou a Silvia do Eu Sem Fronteiras e hoje eu vou voltar a falar com vocês sobre um assunto que a gente conversou um tempo atrás, que é sobre a nossa criança interior. Só que hoje a gente vai falar um pouco de quais são as formas que a gente pode utilizar para ouvir essa nossa criança. A gente sabe que a criança interior é uma estrutura psíquica, é a nossa parte que sente, é a nossa parte que lá na infância guarda muitos traumas, guarda muitas coisas negativas e que isso vai impactar durante a vida inteira da gente. Então, só retomando um pouco o conceito da criança interior, é isso, é essa nossa estrutura interna que vai guardar memórias com emoções tal, e que essas memórias e emoções vão ser pinçadas, vão ser trazidas toda vez que houver um gatilho que se una a essa situação, a essa experiência, a essa emoção, tá bom? Então agora vamos pensar um pouco como a gente pode ouvir essa criança, como a gente pode dar vazão para ela, porque ela vai acompanhar a gente a vida inteira. E é importante que a gente sempre dê voz e vez para ela, porque isso faz parte da gente. E quando a gente deixa ela adormecida e esquecida, a gente passa a ser aquele adulto que não olha mais para aquilo que é de fato importante dentro do nosso sentir, importante para a gente realizar coisas novas. Então vamos olhar para ela e saber como a gente pode ouvi-la? Essas dicas vieram de um livro da Patrícia Gebrim, uma psicóloga que se chama Palavra de Criança. E ela traz alguns tópicos, é um livro bem divertido, bem gostoso, bem para a nossa criança interior. Então são algumas falas, algumas dicas dela para a gente poder lidar com essa criança interior. Então a primeira dica é: encontre um tempo para se ouvir, para se observar. A gente vive normalmente numa correria tão grande, né, no dia a dia, nós como adultos, né, nessa correria tal, que a gente não se permite parar um momento. Quando a gente para, a gente está ou no celular, ou na televisão, ou socializando com pessoas, ou fazendo tarefas que a gente tem que fazer, mas a gente não para dar aquele momento de se observar, de ouvir o que essa criança tem para dizer. Então, quando a gente dá vazão para os nossos sentimentos, para aquilo que a gente está observando dentro de nós, que a gente ouve o que o nosso eu superior está dizendo, é uma forma da gente ouvir essa criança. Dar vazão, deixar ela falar com a gente, deixar que ela traga novas ideias, deixar que ela traga essas inspirações que geralmente, quando elas surgem, a gente corta. Fala, não, fica quieta, não fala isso porque isso não vai dar certo e tudo mais. Então é importante criar um espaço no nosso dia para a gente parar por minutos e observar o que essa criança tem para falar. Né? Não buscar aquela voz infantil, que acho que isso acontece muito com a gente, né? Quando você fala em criança interior, confundir essa estrutura com o mimimi, com a coisa da criança. Não é isso. É olhar mesmo para aquelas nossas vontades, para aquelas coisas que nós trazemos e que a gente adormece, a gente esquece. Né? O sorvete de chocolate que a gente gostava de tomar, sentado na pracinha, a brincadeira com o cachorro, ou abrir a bolacha para comer o recheio primeiro. São coisas bobas, mas que levam e resgatam para a gente momentos muito importantes da nossa vida, quando a gente era criança. É preciso também a gente se dar a oportunidade de arriscar, de buscar o novo. Porque o que a criança faz? A criança, quando está aprendendo, né, e está começando a conhecer o mundo, conhecer a vida, ela se arrisca a dar um passo, ela se arrisca a caminhar de bicicleta, ela se arrisca a ir olhar um bichinho, a se machucar até com alguma coisa, não propositalmente, mas ela se permite se arriscar, a olhar para as coisas sem tanto medo, buscando o novo. Então, também é uma forma de conversar com essa criança interior, quando a gente se permite ousar, fazer coisas diferentes. Uma outra forma da gente conversar com essa criança é buscar os nossos sentimentos.
não abafar o que a gente sente, mas é observar. Eu estou com raiva, eu estou feliz, eu estou triste e tentar entender esses sentimentos, não fingir que eles não existem, porque a criança simplesmente sente. A criança, quando ela tem uma dor, ela sente a dor, quando ela está triste, ela está triste, quando ela quer chorar, ela chora e quando ela quer sorrir, ela sorri. E a gente vai travando esses sentimentos, a gente não se permite mais vivenciar. Então, quando eu me permito observar que eu estou triste, que eu estou feliz ou que eu estou a fim de pular agora, é tão bacana porque você se dá vazão para o sentimento. Então, se é um sentimento, por exemplo, que vai trazer um recalque, que vai trazer um trauma, ou quando é um sentimento que vai deixar a gente numa situação ruim, se a gente permite olhar para esse sentimento, muito mais facilmente a gente vai conseguir lidar com ele. Então, é permitir. Outro dia aconteceu uma coisa bem engraçada comigo. Eu estava saindo no hall do prédio e é cheio de pedras e tudo mais. E eu tive o ímpeto de pular e brincar nessas pedras. E eu me permiti, simplesmente assim, porque é uma coisa que fez muito bem para mim. E eu fiquei feliz por me permitir. Então, esses pequenos momentos são os momentos onde a gente dá vazão para essa criança interior. Dar vazão para a criança também, permitir que ela faça coisas, está ligado à nossa percepção de que nós somos só um fractal de luz nessa vida, que a gente está vivendo uma experiência e que essa é apenas uma experiência. Então, trazer o que essa criança vivenciou, trazer isso para a nossa vida adulta, é uma forma também de admitir que a gente está aqui para aprender. Resgatar essa criança é entender que mesmo na vida adulta a gente vai passar por situações que vão mostrar e vão ensinar coisas para a gente. Não é porque a gente já deixou de ser criança e passou a ser adulto que a gente não está aprendendo. Então, a questão é como a gente olha para esses aprendizados. Será que se a gente olhar para esses aprendizados com a mesma visão da criança, que ok, caí, levantei, bati o joelho e vou embora, não fica mais simples? A gente tem, como adulto, a gente tem a tendência de achar que a gente tem que acertar sempre e se condena muito pelos erros. Então, por que não ser mais gentil com os nossos erros? Por que não ser mais gentil e olhar para esses erros como aprendizados? Esse é um pedido da nossa criança interior. Buscar também a nossa essência, buscar aquelas coisas que a gente fazia quando era criança e que traziam um bem-estar enorme para a gente. Por que a gente não resgata isso? Por que a gente não vai buscar atividades? Eu gostava de pintar, eu gostava de escrever, eu gostava de cantar no chuveiro, enfim, qualquer coisa, brincar com um bichinho, estar na natureza, são coisas que conectam a gente com esse sentimento, com essa estrutura tão importante para a nossa vida, porque é ela que traz a leveza, que traz a criatividade, que faz a gente criar novos projetos, que faz a gente seguir adiante e fazer coisas novas, trazer novidades para a nossa vida. Então, quando a gente permite que ela converse com a gente, que a gente dê voz e vez a ela, a gente também vai encontrar caminhos e novas saídas. Então, é importante para a gente olhar para essa criança, para a gente conversar com essa estrutura e deixar que ela flua na nossa vida, na nossa vida adulta, é tratar tudo com um pouco mais de leveza, é dar mais alegria para ela, é resgatar em nós mesmos a capacidade de olhar com carinho para a gente, de olhar para nós como seres em aprendizado. Então, tem várias formas de a gente conversar com a nossa criança e ouvir o que ela tem para dizer, mas é observando, tendo o nosso tempo, permitindo que a gente converse com ela, permitindo os nossos erros e trazendo a nossa criatividade e não cortando tudo aquilo que a gente acha que seria ridículo, feio ou esquisito fazer. Mas deixar que ela apareça, que ela surja naturalmente. Pegar a gente no colo, como adulto e como criança. Trazer essa criança e ninar mesmo ela, trazer ela para assim, você já foi assim, você pode ser assim. Então, são só algumas dicas baseadas nesse livrinho tão simples, mas tão profundo da Patrícia Gebrim, que eu acho que vale a pena a gente pensar. Tá bom? Fica com a gente, assista os outros vídeos. Tem o vídeo da criança interior, que a gente fez anteriormente. Tem muito material no site, então curta esse material, deixe seu comentário,
se inscreva aqui no canal e deixe sua dúvida, sua pergunta para a gente responder, tá bom? Obrigada e até o próximo.